Happy Sabbath, everyone. Feliz sábado a todos. So we're going to continue with our thought from last night. A gente vai continuar com o pensamento da última noite. Does anyone want to summarize what we were talking about last night? Alguém gostaria de fazer um resumo do que a gente estava falando ontem? Uhum. Solo hable frases cortas para yo traducir. Okay. Bueno, ha estado hablando primeramente que Adán y Eva estaban de parte de Dios, eran aliados. First we were talking about Adam and Eve as allies of God. Pero por haber cedido a la tentación, se volvieron aliados de Satanás. But after temptation and the fall, they became allies of Satan. Vemos una triple alianza ahí. Then we saw the threefold alliance. Y bueno, vimos en relación a Apocalipsis 17, We also saw a connection to Revelation 17 que ya se aplica también para nuestro tiempo, and how it applies also for our time. y cómo la bestia vuelve a surgir con ese poder, cómo resucita la bestia. And how the beast resurrects as its this power. Anyone else? Alguém mais? Okay. So let's look at Genesis 3:15. Vamos abrir Gênesis capítulo 3, verso 15. So we've built our way up into this point. A gente fez um caminho, construiu um caminho até esse ponto. And given the background a bit. A gente deu o contexto, um pouco do contexto. But now we're going to actually deal with the verse for a little bit. Mas agora a gente vai lidar com o texto por um momento. Okay. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed. Let me start back. Let's read verse. Okay, let's read from verse 13. Does someone want to read 13, 14, and 15 for us? A gente vai ler do verso 13. Eu gostaria de saber se alguém vai ler, se alguém pode ler o verso 13, 14 e 15 para nós. Verso 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Right. So who is the Lord talking to in these three verses? Para quem que o Senhor está falando nesses 3 versos? The woman. And? E the serpent. The serpent. So the woman and the serpent. A mulher e a serpente. So when we come to verse 15, então quando a gente chega no verso 15, who is Christ talking to directly? Para quem Cristo está diretamente falando? Who is the thee? Quem é a serpente? The serpent. The serpent.
So at this point, Então, nesse ponto, Christ is talking directly to the serpent. Cristo está falando diretamente para a serpente. And he's going to read the verse, he's going to say the verse. Então, ele vai dar isso, o que está escrito no verso. And he says he's going to do what? He's going to put enmity between thee and the woman. Who's the woman? Ele vai colocar inimizade entre ti e a mulher. Quem é a mulher? Eve. Eve. Eva. So he's going to separate the serpent and Eve somehow. Because right now, what did we say? They're allies. Então ele de alguma forma vai separar a serpente da mulher, porque o que a gente está dizendo agora é que elas são aliadas. And then he says, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Então ele diz, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Okay. Now, what's really interesting, let's say this first. Okay, so what Christ is going to do now Então o que Cristo vai fazer agora is he's going to introduce something to break up the alliance that has happened. Ele vai fazer algo para quebrar a aliança que aconteceu. And what he introduces E o que ele introduz é is Genesis 3:15. Gênesis 3:15. Can I just put G-E-N? Does that work? 3:15. And this is going to create a division between them. Então, Gênesis 3:15 é o que vai criar a divisão entre eles. And what is he going to do through Genesis 3:15? E o que ele vai fazer através de Gênesis 3:15? What does he allow Adam and Eve to do? O que ele permite que Adão e Eva façam? Separate themselves from the enemy. And go where? E ir para onde? So if they're separated from the enemy, where are they going to be now? Se eles se separam do inimigo, onde eles vão estar agora? Christ's side. They're going to go to Christ's side now. Eles vão para o lado de Cristo. So these two are now going to get back to the side of Christ. Então esses dois agora vão retornar para o lado de Cristo. And it's all through the introduction of Genesis 3:15. Isso tudo é pela introdução de Gênesis 3:15. And what is the condition of Adam and Eve right up until this verse is read? Right up until the verse is given? Or this, yeah. Qual é a condição de Adão e Eva até o exato momento em que esse verso, o que isso que está no verso é dito? Perdão? São aliados de Satanás. They were allied to Satan. They're allied, but I mean, what is their spiritual condition up until this point? Qual é a condição espiritual deles até esse ponto? They were fallen. They're fallen. Another word for fallen is what? Eles estavam caídos. Qual é a outra palavra para If caído? you're spiritually sound, that means you're alive. Then you must be. If you're fallen, you must be what? Se você é são espiritualmente, isso quer dizer que você está vivo, mas agora se você está caído, o que quer dizer? Qual é a sua condição agora? They're dead. Eles estão mortos. So Adam and Eve are dead right up until they get to this verse. Então Adão e Eva estavam mortos até o momento em que eles chegam nesse verso. Not only is the Lord going to allow them to become allies again, Não somente o Senhor vai permitir que eles se tornem aliados de novo, in the great controversy that's taking place, no grande conflito que está acontecendo, but he's also going to allow them life again. mas vai também Spiritual permitir que eles se tornem vivos de novo, espiritualmente vivos. Okay. So, and we'll come back to that thought momentarily. Em alguns instantes a gente vai voltar para esse pensamento de novo. Let's read a quotation, Vamos ler uma citação. selected messages, 2SM 106. The message proclaimed by the angel.
Until... until yeah. A mensagem proclamada pelo anjo voando pelo meio do céu é o evangelho eterno. O mesmo evangelho que foi anunciado no Éden, quando Deus disse à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. So what does Sister White identify in this passage? Essa citação é Mensagens Escolhidas 2, página 106, parágrafo 2. O que a irmã White está identificando nessa passagem? O Evangelho Eterno de Apocalipse. De Apocalipse é o mesmo de Gênesis 3:15. That the everlasting gospel of Revelation is the same as of Genesis 3:15. Amen. Amém. So, the first place we see the everlasting gospel is where? Então, onde é o primeiro lugar que a gente vê o evangelho eterno? In the Bible. Na Bíblia. As said, the everlasting gospel. Como dito, o evangelho eterno. Genesis 3:15. Well, as it's spoken, as the words, the everlasting gospel. As palavras do evangelho eterno. It's Revelation 14. Apocalipse 14. So in Revelation 14 is the first place we see this gospel spoken of. Então, Apocalipse 14 é a primeira vez que a gente vê esse evangelho sendo falado. But we see that this gospel has its origins, or is actually the exact same thing that was given in Genesis 3:15. Mas a gente vê que esse evangelho tem sua origem, ou é tirado de Gênesis 3:15. So in Genesis 3:15, yeah, sorry. A question I have, not sure if you know the answer, but A in some pergunta que eu older tenho, não estou Bibles, seguro se você sabe a resposta, é... in some older Bibles, for example, I have an old German Bible, and it says actually Genesis 3:15 has the title, The Everlasting Gospel. Really? Eu tenho uma Bíblia alemã e no subtítulo dessa Bíblia diz o Evangelho Eterno, No, Genesis 3:15. em Gênesis 3:15. So I wondered how Protestants came to this conclusion. Eu me pergunto como os protestantes chegaram a essa conclusão. I'm saying the idea of Genesis 3:15 being the everlasting gospel is not unique or particular to the Seventh-day Adventists. Estou dizendo que essa ideia de que o Evangelho Eterno está em Gênesis 3:15 não é única e particular do Adventismo. Do you know the date on that Bible? When it was first Você sabe quando foi a data dessa Bíblia? published? Quando foi It's a publicado? Luther Bible, I believe. Okay. Yeah, but Uma Bíblia de I can Lutero, check acredito. better. I think a lot of there's a lot of things that were lost during the 1260 years. Eu acho que muitas coisas foram perdidas durante os 1260 anos. And by things, I mean a lot of truth that is lost. E por muitas coisas eu quero dizer muitas verdades que foram perdidas. I think a lot of things that the Millerites, some of the things that seem new for the Millerites were actually commonplace for the Reformers and before then. Muitas das coisas que pareciam novas para os mileritas eram coisas comuns para os reformadores e pessoas que vieram antes. So I'd imagine that must be one of them. I'd never heard that before, but that would seem to make sense at least. Então eu imagino que isso é uma dessas coisas. Nunca tinha ouvido isso antes, mas acho que sim. So what do we see in Genesis 3:15? So we know what's interesting about what she says is it's the beginning and the end of the Bible. O que a gente vê em Gênesis 3:15, o que é interessante sobre isso é o que ela diz ser o começo e o fim da Bíblia. It's in the beginning it's in the first book and the last book. Está no primeiro livro e no último livro. Which we should easily see as the idea of the first and the last, or the beginning and the end. O que a gente deveria facilmente ver que é essa ideia do primeiro e último, o começo e o fim. Because who are Adam and Eve? Porque quem eram Adão e Eva?
in terms of humanity. em termos da humanidade. Patriarchs. They're the first. They're the beginning. Eles são os primeiros, eles são o início. And they receive the everlasting gospel. E eles receberam o evangelho eterno. But then you go to the very end of the world, Mas então você vai para o fim do mundo, as seen in Revelation 14, como é visto em Apocalipse 14, and we know that the last message given to the world is the three angels' messages. e você sabe que a última mensagem dada ao fim do mundo são as 3 mensagens angélicas. So what we see there Então o que a gente vê is that not only is it the same message, é que não é somente a mesma mensagem, but it's also given at these same points, or at the beginning and at the end. mas também são dadas nesses mesmos pontos, no começo e no fim. So where else do we see? What is in Genesis 3:15? A story is being told. Em Gênesis 3:15 está sendo contada uma história. Can someone summarize the story for me? Alguém poderia resumir essa história para mim? And then also give an example of where else we see the same dynamics taking place. E também dar um exemplo de onde a gente vê a mesma dinâmica acontecendo. So first, what is the story that's being told? Primeiro, qual é a história que está sendo contada? It's the story of who fighting who. É a história de quem lutando contra quem. Pode falar alto? Eu não estou certo, por isso não vou falar alto. Mas She's eu not acredito que sure. seja She's gonna- Satanás contra Deus. Satan against Não God. diretamente. Mas That's not in the verse. Isso não está no verso. In the verse, what do we see? It's Satan. It's the serpent fighting who? É a serpente lutando contra quem? Angela? It's not a trick question. It's what the verse says. Tá aí bem no verso, não é uma pegadinha. a Nájila tinha dito a serpente contra a mulher, assim, a mulher contra a The serpent serpente. and the woman. The serpent and the woman fighting. É a serpente e a mulher que estão lutando. Where do we see? And not only is the serpent and the woman going to fight, Não é somente a mulher e a serpente que vão lutar. but who also fights? Quem também luta? The seed. The seeds fight. As sementes lutam. The offspring of the serpent and the offspring of the woman. O que nasce, aquele que sai da mulher e o que sai da serpente. Where else do you see that dynamic? Onde mais a gente vê essa dinâmica? Where a woman is fighting a serpent, and then their seed fights. Their offspring fight. Onde uma mulher luta com a serpente e também a sua semente luta. Revelation 12. Revelation 12. So let's go to Revelation 12 quickly. Apocalipse 12, vamos aí rapidamente. Acho que estou fazendo. Vamos abrir Apocalipse 12. Okay, does someone want to read verses 1 to 3 for us? Alguém poderia ler para a gente dos versos 1 ao 3? I have 1 to 4, sorry. Perdão, versos 1 ao 4. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Okay. So here again we see the dynamic of a woman fighting the serpent. Então aqui de novo a gente vê essa dinâmica de uma mulher lutando contra uma serpente. And then there's going to be a battle between the seeds. E agora vai existir uma batalha entre as sementes. Now, what is this chapter all about? Agora, do que esse capítulo trata? It's about the story of Satan. It's in one sense, it's the story of Satan. Em uma sentença, isso é a história de Satanás. So where did we say the story begins with Satan? Where Did we say yesterday the story begins with Satan? O que a gente disse ontem sobre a história que começou com Satanás? In heaven. Foi no céu. So we said this was heaven. Então a gente disse, isso era o céu. This is the capital. Esse era o Capitólio. And we said that Satan was Lucifer was a good servant. A gente disse que Lúcifer era um bom servo And he's going to rebel. e ele vai se rebelar And he's going to come down to the earth. e ele vai descer à terra. And what does he do when he gets there? E o que ele faz quando ele chega lá? Is he going to stop fighting or is he going to continue to fight? Ele vai parar de lutar ou ele vai continuar lutando? It's gonna continue. He's going to continue to fight. Ele vai continuar a lutar. So when you come down here, you have Satan. Então quando você desce aqui, quando você chega aqui, você tem Satanás. Let me do this first. Okay. Ok, deixa eu fazer isso primeiro. So in heaven, No céu, vamos voltar ao céu. you had Christ Você tem Cristo in opposition to Satan. e uma oposição, em oposição a Satanás. And Satan can't win that battle. E Satanás não pode ganhar essa batalha. And he's forced to leave. Então leave ele heaven. é forçado a deixar o céu. And now E agora he heads to earth. ele herda a terra. Who also heads to earth? Ele vai em direção à terra. Who also is going to go to earth? Quem mais vai em direção à terra? The angels, os anjos. The angels. Who else? Quem mais? In terms of this controversy, Em termos dessa controvérsia. who delivers the verse of Genesis 3:15? Quem é que entrega o Who verso speaks that? de Gênesis 3:15? Quem é que fala esse verso? Christ. Cristo. Where's Christ when he speaks those words? Onde está Cristo quando ele fala essas palavras? He's in the garden. Ele está no Éden, So Christ comes down as well. no jardim. Então Cristo também desce. And so now you have Christ and Satan Então agora você tem Cristo e Satanás. contending for earth. Eles estão lutando pela terra. And right now they're focusing on Adam and Eve. E nesse momento eles estão focando em Adão e Eva. And there's a war for the soul, or for this person's heart. E existe uma guerra pela causa do coração dessas pessoas, pelo coração dessas pessoas. Whether they're going to be on Satan's side Se, or Christ's side. se eles vão ficar do lado de Satanás ou do lado de Cristo. Now, let me ask this question. Agora deixa eu fazer essa pergunta. Why are we involved in this battle? Por que nós estamos envolvidos nessa batalha? Why is there a war here at all? Por que existe uma batalha aqui? We are the seeds of the woman. Okay. Fala no microfone. Nós somos a semente da mulher. We're the seed of the woman. A Okay. gente é a semente da mulher. But why is Satan even bothering coming here? Por que Satanás está se incomodando em vir até aqui? Why doesn't he just leave us alone? Why didn't he just leave Adam and Eve alone? Por que ele não simplesmente nos deixa sozinhos? Por que ele não simplesmente deixou Adão e Eva sozinhos? Porque nós éramos aliados de Deus e era uma forma dele atingir a Deus. Porque nós somos... Adão e Eva eram aliados de Deus e era uma forma de atingir a Deus.
because Adam and Eve, they were allied to God, and this was a way to attack God. Amen. It was a way to attack God. Isso era uma forma de atacar Deus. So, in essence, Então, em essência, the great controversy has nothing to do with you. o grande conflito não tem nada a ver com você. The great controversy O grande conflito is between these two people, é entre essas duas pessoas, between Christ and Satan. entre Satanás e Cristo. What we are O que nós somos is collateral damage. é um efeito colateral. And so, if the battle Então, a batalha is really between Christ and Satan, é realmente entre Cristo e Satanás. and they're using us to fight their war, E eles estão nos usando para lutar a batalha deles. what does it make that war? What kind of war are they fighting on earth? E o que isso torna esse tipo de batalha? Que tipo de batalha eles estão lutando na Terra? It's a proxy war. É uma batalha de procuração. We're human beings Nós somos seres humanos. I don't necessarily mean it I don't mean it in a derogatory way, but we're puppets. Eu não quero falar de uma forma pejorativa, mas a gente é como marionetes. Não marionetes, fantoches. And we're being used by either Christ or Satan E a gente está sendo usado ou por Cristo ou por Satanás to fight their war, para lutar a luta deles, the war that started in heaven. a guerra que começou no céu. And it was Satan E foi Satanás who struck the first blow, que deu o primeiro golpe. and he was successful. E ele foi bem sucedido. He was able to take Adam and Eve. He was able to take all of humanity away from God for a moment. Ele teve a habilidade de tirar Adão e Eva, ou toda a humanidade de Deus por um momento. And he was able to frustrate whatever plan God had for us. E naquele momento ele foi capaz de frustrar qualquer que seja o plano que Deus tinha para nós. So, what I want us to see is that you can see all of this in Genesis 3:15. O que eu quero que a gente veja é que você pode ver tudo isso em Gênesis 3:15. Because when you come to Revelation 14, Porque quando você chega a Apocalipse 14, what is Revelation 14 describing through the three angels' messages? o que Apocalipse 14 está descrevendo pelas 3 mensagens angélicas? What kind of situation? Qual tipo de situação? It's the same. A mesma. It's a battle. É uma batalha. A battle that's taking place between two groups of people É uma batalha que está acontecendo entre 2 grupos de pessoas with two different leaders. com 2 líderes diferentes. You're either being directed by Christ or Satan. Você está sendo ou dirigido por Cristo ou por Satanás. And with Adam and Eve, E- it started with two people. E com Adão e Eva começou com 2 pessoas. But when we get to the end of the world, in Revelation 14, Mas quando a gente chega no fim do mundo, em Apocalipse 14, the whole world is divided up into this scenario. o mundo inteiro está dividido nesse cenário. Now, this will be important later, but I just wanted to put that in our minds for now. Isso vai ser importante mais tarde, mas eu queria que isso estivesse na nossa mente agora. So what did we say God introduces to bring Adam and Eve back? O que a gente disse que Deus introduziu para trazer de volta Adão e Eva? Enmity. Enmity, he's going to bring enmity. Ele vai trazer inimizade. How is he going to bring enmity? Como ele vai trazer inimizade? The everlasting gospel. The everlasting gospel. É o evangelho eterno. So the everlasting gospel produces Genesis 3:15 produces enmity Então, Gênesis 3:15 produz inimizade, that is going to separate Adam and Eve away from the serpent. que vai separar Adão e Eva da serpente. Okay. So we said Adam and Eve are what when they're in this darkness, when they're fallen? A gente disse que Adão e Eva estão como nessa queda? Are they alive or dead? Eles estão vivos ou mortos? They're dead. Eles estão mortos. Now, the Lord can't do anything for dead people. O Senhor He não, can't operate with dead people.
O Senhor não pode trabalhar ou operar através de pessoas mortas. You have to be living for him to do something with you. Você precisa estar vivo para que ele possa fazer algo com você, por você. So what's the first thing God needs to do for Adam and Eve? Então, qual a primeira coisa que Deus precisa fazer por Adão e Eva? To introduce life, He to needs to bring resurrect them to them. life. Introduzir a vida, ressuscitá-los, trazer eles de volta à vida. Now, where do we see God giving us a parable or an example of him bringing someone back to life that Onde, illustrates this, what's being described here? onde nós vemos Deus, através de uma parábola, através de uma ilustração, dando esse exemplo do que ele faz aqui, de trazer alguém à vida? There's probably several, but I'm thinking of one I want to go to. Deve haver várias, mas eu estou pensando em uma específica que eu gostaria que fôssemos. Ezequiel 37. Okay, perfect. Perfeito. Perfeito. Ezequiel 37. So let's go to Ezekiel 37. Vamos então a Ezequiel 37. Okay. Will someone read verses 1 to 3 for us? Alguém gostaria de ler os versos 1 ao 3 para nós? Levante a mão, por favor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. So what is Ezekiel looking at? Ao que Ezequiel está olhando agora? Bones. He's looking at a bunch of bones, Ele está olhando para um monte de ossos. a whole valley of them. Um vale cheio deles. So he's looking at these bones, and if you see a bone on the ground, Se você olha para um osso no chão, what must there have been before you had bones? o que devia haver antes de que havia aqueles ossos? People. Pessoas. Or something that was alive, whose bones it was. Ou alguém que estava vivo, a quem esses ossos pertenciam. So we must have a person here. Então a gente deve ter uma pessoa aqui. And this person is going to die somehow. E essa pessoa, ela vai morrer de alguma forma. And when they die, E quando eles morrem, time is going to pass and they're going to turn into bones. o tempo vai passar e eles vão se transformar em ossos. So this is what Ezekiel is looking at. He's looking at this point right here. Isso é o These que bones. Ezequiel está olhando, ele está olhando para esses ossos bem aqui. The damage has already been done. O estrago já tinha sido feito. Now, let's read. Okay, so let's read. Let's read 4 to 6. If someone will read 4 to 6 for us. Vamos ler do verso 4 ao 6. Alguém poderia ler dos versos 4 ao 6 para nós? Versos 4 a 6, Ezequiel 37. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Okay, so what we see here O que a gente vê aqui
is he's telling Ezekiel what he's about to do to these bones. É o Senhor dizendo a Ezequiel que ele está prestes a fazer com esses ossos. He's going to bring these bones back to life. Ele vai trazer os ossos de volta à vida. So does someone want to read verse 7 to 10? Alguém poderia ler versos 7 ao 10? And then we'll talk about all the verses we just read. E então a gente vai falar sobre todos os versos que a gente vai ter lido até então. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se encheram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. So what we see in these verses Então o que a gente vê nesses versos is the Lord prophesying and then fulfilling, Ezekiel prophesying and then the Lord fulfilling what he's going to do. é Ezequiel profetizando e o Senhor cumprindo o que ele iria fazer. So what's the first thing he does? Qual a primeira coisa então que ele faz? Ezekiel prophesies the first time, and what happens? Ezequiel profetiza a primeira vez, então o que acontece? Os ossos se juntam, fazem um reboliço. The bones gather together and they make a noise. The bones gather together, or there's a noise and the bones gather together. Existe um barulho, um rebuliço, e os ossos se juntam. What else happens in that first prophecy? O que mais acontece nessa primeira profecia? The flesh. The flesh comes on the bones. A carne aparece nesses ossos. So what has the Lord just done there Então- in that first prophecy? Então, What has he made? o que o Senhor fez nessa primeira profecia? Reformation. Reformation, but what did he do to the bones? What does he create what does he make the bones? Ele é uma reforma, mas o que ele faz com os ossos? He's gonna make a body. Ele vai fazer um corpo. So he doesn't just bring the bones together and there's a skeleton. Say it again? He doesn't just bring the bones together and make a skeleton. Ele não simplesmente traz os ossos e ajunta e faz um esqueleto, But he actually brings the bones together and then puts flesh on them. mas ele na verdade junta esses ossos e coloca carne neles. Now, what's the state of this body laying here? Is it alive or dead? Agora, qual é o estado desse corpo que está deitado aqui? Está vivo ou morto? It's dead. Está morto. So we still have a dead body laying here. Então a gente ainda tem um corpo morto deitado aqui. What's the next thing he's going to do? What happens under the second prophecy? E o que é a próxima coisa que vai acontecer? O que vai acontecer diante da segunda profecia? The Spirit. The Spirit's going to come in. O Espírito vai And entrar. what happens to the body? E o que vai acontecer com o corpo? Life. We're going to have life now. Eles vão ter vida agora. Now he's alive. Então agora ele está vivo. And what is he now when this breath comes in? E o que ele é agora, uma vez que esse sopro aparece, chega? Not only is he alive, Não simplesmente está vivo, but what does he become? mas o que ele se torna?
a soldier. He becomes a soldier. Ele se torna um soldado. So in this passage, Então, nessa passagem, these dead bones esses ossos mortos of this dead person dessa pessoa morta go from death to life, vai de morte para vida. but they not only do they go from death to life, Ele não simplesmente vai de morte à vida, but now they're soldiers. mas agora eles são soldados. I can just write soldier. Plural? Yeah. Oh yeah, that's fine. A soldier for who? Ele é um soldado de Whose quem? soldier are they? De quem é esse soldado? They're Christ. God's soldier. Ele é um soldado de Deus. So in Ezekiel 37, Então, em Ezequiel he 37, brings this body to life. ele He brings his traz, bones to life. ele traz esses ossos à vida. And what did we say death is a symbol of? E o que a gente disse que a morte é um símbolo? What kind of condition? De que tipo de condição a morte é um símbolo? Sim. Sin. It's a dead condition. It's a spiritual darkness. É uma morte espiritual. Isso é pecado. So this person Então, essa pessoa, who was once alive, if I had more room, he was alive over here. alguma vez ela era viva. Se eu tivesse o espaço, teria essa pessoa viva aqui. He dies. Morre essa pessoa, He becomes bones. se torna ossos. So in that process, he's away from God. He's separated. Because if you're with God, you're alive. Nesse processo, você está longe de Deus, você está separado. Se você está longe de Deus, você não está vivo. And then what he's going to do Então, o que vai acontecer? is bring that body together and then bring him to life again. Deus vai trazer esse corpo, vai juntar ele e vai dar vida de novo. And then he makes him a soldier. Então, Deus faz dele um soldado. So what he's done Então, o que ele fez? is he's brought it to life and he's changed. He's allowed the person to change sides. Então, ele trouxe esse corpo à vida e permitiu a pessoa a mudar de lado. Just like what he's going to do for Adam and Eve. Assim como ele fez por Adão e Eva. They had sin-sick hearts. Eles tinham coração com doentes do pecado. And not only does he give them a clean heart, Não somente ele dá a eles um coração limpo, but he brings them on his side, mas ele os traz ao seu lado. and they now become warriors to fight Satan E agora eles se tornam guerreiros para lutar contra Satanás. in this war, in this proxy war that we're seeing. Nessa guerra por procuração que a gente está vendo. So part of the everlasting gospel Então, parte do Evangelho Eterno is the Lord is making up his army. é o Senhor construindo o seu exército. And why do you have an army? E para que você tem um exército? To fight battles. Para lutar guerras. Armies are for Batalhas, wars. perdão. Armies are for wars. Exércitos são para guerras. And the Lord has a war to fight, E o Senhor tem uma guerra para lutar, but when he begins the war, mas quando ele começa a guerra, he has no soldiers. ele não tem nenhum soldado. If you think about it, he literally has no soldiers on earth. Se você pensar sobre isso, ele literalmente não tem nenhum soldado na Terra. And when you get down to the last generation where we are today, E quando você chega na última geração, onde estamos hoje, if we look at a reform line, se a gente estiver olhando para uma linha de reforma, what's the first thing we mark in a reform line? qual a primeira coisa que nós marcamos em uma linha de reforma? Darkness. Darkness. Período de trevas. And in the darkness, E dentro das trevas there's a bunch of bones. existe um monte de ossos. And who does Ezekiel say these bones are? E quem é que Ezequiel diz que são esses ossos? It's the house of who? É a casa de quem? The house of Israel. Israel. So the house of Israel, A casa de Israel, at the beginning of Ezekiel 37, is completely and utterly dead from head to toe. nessa visão de Ezequiel 37, está completamente morta nos olhos do céu. So nobody's alive. Então ninguém está vivo. In this prophecy, it doesn't say there's a couple living people out in the corner of the valley. Nessa profecia não diz que tem umas poucas pessoas ali no canto do vale que são vivas. The whole house of Israel is dead.
a casa toda de Israel está morta. And this prophecy is describing the way by which the Lord is going to gather his army. E essa profecia descreve a forma como Deus vai ajuntar o seu exército. And what happens at the time of the end? E o que acontece no tempo do fim? What arrives? O que chega? An angel. An angel. And what does that angel have? Um anjo. E o que esse anjo tem? Uma mensagem. The A message. Uma mensagem. So this angel has a message. How do I spell message? Então, esse anjo tem uma mensagem. M-E-N-S. N. A-G-E-M. Yes, good. So this angel has a message. Então, esse anjo tem uma mensagem. And what kind of message does he have? E qual tipo de mensagem ele tem? Based upon Ezekiel 37. Baseado em Ezequiel 37. The It's a prophetic prophetic message. message. É uma mensagem profética. Because in Ezekiel, we see that he is told to prophesy. It's the prophecy that brings these things to pass. Então, a gente viu que a Ezequiel é dito que ele devia profetizar. É uma profecia que vai fazer com que essas coisas aconteçam. So this prophetic message is going to bring the bones together. Então, essa mensagem profética vai reunir esses ossos, But we still have our dead body. mas nós ainda temos um corpo morto. But we're a step closer to life. Mas nós estamos um passo bem perto de estar vivos. And now what's going to happen? E o que vai acontecer agora? The second prophecy. A segunda profecia. And where does the breath come from? E de onde é que esse fôlego vem? They said heaven. Heaven. Eles But disseram where o does it say céu. specifically? Mas o que diz especificamente? The The four winds. Os quatro ventos. Did I hear you right? Yes. Good. So we have the four winds, Então a gente tem os quatro ventos and the breath is gonna come from these four winds. e o sopro vai vir desses quatro ventos. And now he has a soldier. E agora A ele tem living um soldier. soldado vivo. And now this soldier E agora o soldado, is gonna begin what? What does he got to do now? o que ele deve fazer agora? O que ele tem que fazer agora? Fight. Is he gonna fight yet? Ele So vai let me- lutar já? Let me give you another analogy. Deixa eu te dar uma outra analogia. So imagine you're a civilian Imagine que você é um civil and you want to join the army. e você quer se juntar ao exército. Now you don't immediately just go from civilian to soldier. Você não se torna imediatamente de civil, você se torna um soldado. You have to go through a process Você precisa passar por um that processo gets you to the point to where you're now officially a soldier. para que você chegue no ponto onde você agora sim vai ser um soldado oficial. So if I can say it this way, Se eu puder dizer dessa forma, when you're a civilian, quando você é um civil, in the context of our analogy, no contexto dessa nossa analogia, you're dead. você é morto, você está morto. But once you get into the army, Mas quando você chega dentro do exército, they start to form you, eles começam a te formar, to turn you into something. eles começam a fazer com que você se torne alguma coisa. And now you become the form of a soldier. You're not quite a soldier yet, but you're a form of a soldier. Você agora vai ter essa forma de soldado. Você ainda não é um soldado, mas você tem uma forma de soldado. And this is your basic training E essa in é o this analogy. seu treinamento básico nessa analogia. So, but you're still not done yet. Once you finish basic training, you might be a soldier. You might be officially a soldier, but you're still not done with your training. Quando você se torna um soldado oficial, quando você termina seu treinamento básico, você pode ser um soldado, mas ainda não está preparado completamente. Now, I don't know how they call it here in Brazil, but in the United States. Eu não sei como eles chamam aqui, como vocês chamam aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, There's another level of training that you have to go to once you finish basic training. existe um novo nível que você deve ir depois que você termina seu treinamento básico. And that training is going to, you get integrated into your unit and you train with them. Nesse treinamento você é integrado a uma unidade e então você treina com eles. And you learn what your job is going to be.
E aí você aprende qual vai ser o seu trabalho. So if I'm an infantryman, Se eu sou um homem de infiltração, I learn how to be an infantryman. não, infantaria. Se eu sou um homem da infantaria, eu aprendo como ser um homem da infantaria. If I'm a radio operator, Se eu sou um operador de rádio, I learn to be a radio operator. eu vou aprender a ser um operador de rádio. But when I began the process of that, when I began that process, Mas quando eu comecei aquele processo, I was a soldier, but I have to learn something more specialized. eu era um soldado, mas eu tinha que aprender algo mais especializado. And so now I'm a soldier here. Então agora eu sou um soldado aqui, I still have to train. eu ainda tenho que treinar. And it's going to take me to a point Isso vai me levar a um ponto to where now I can begin service, my real service. onde eu vou poder de fato começar o meu trabalho real. And I can actually begin to fight E eu posso, na verdade, começar a lutar in the war. na guerra. G-U. Now this might not be a perfect analogy, Isso pode não ser uma analogia perfeita, but in the aspect that we're looking at, it makes sense. mas no aspecto do que nós estamos olhando agora, isso faz sentido. But what I want us to see here Mas o que eu quero que vejamos is aqui that even though the work of creating the human being is done here, é que, embora o trabalho de criar um ser humano está feito aqui, and let me ask this question, e deixa eu fazer essa pergunta. what has the Lord done from here to here? O que é que o Senhor fez daqui até aqui? What has he done? O que ele fez? Introduced to the everlasting gospel. O evangelho eterno ele colocou. On a very basic level, what has he done to this? What has he done to this human? Num nível bem básico, o que ele fez para esse humano? Reformation. He Um reformed processo him, de reforma. but then what did he do? What is he doing? O que ele What está did he do with this fazendo? Okay, they all saying different things. Okay. Training, body and life, What did we say? body and life. Gave body, the body. Oh, body. Okay, give body life. Okay. Recruiting, como é que é? What? Recruiting. Recruiting. Okay. Okay. Let me ask it this way. Deixa eu fazer a pergunta dessa forma, então. In terms of the week of creation, what did God just do to this human being? Em termos da semana da criação, o que é que Deus está fazendo para esse ser humano? Don't answer that question. Let me ask this. Não responda essa pergunta. Deixa eu fazer outra pergunta. How was the human being created? Como é que foi criado o ser humano? What did Christ do? O que é que Cristo fez In Genesis. em Gênesis? Microphone. Deus fez o corpo e depois deu o sopro, o fôlego da vida. He created the body and then he gave the breath. Okay. Breath. Perfect. Amen. Amém? É isso. So what did he use to do it? E o que ele usou para fazer? Earth. A terra. So this will be my earth. If it's Eve, it was a bone. What? If it's Eve, it's a bone. Yeah. Okay. Ok. Então eu vou desenhar essa terra aqui. So for Adam, Para Adão, he uses earth ele usa a terra. and then he has the body, Então ele tem o corpo. and now he has this living person. Então agora ele tem essa pessoa viva. And the way he has this living person, he has Adam, E a forma como ele tem essa pessoa viva, que is é he Adão, has to add the breath. ele tem que dar o sopro. So Adam is created the same way. Então Adão foi criado da mesma forma. Now, let me say it this way. Então deixa eu falar dessa forma. The person in Ezekiel 37 A pessoa em Ezequiel 37 is created the same way that Adam was created. foi criada da mesma forma como Adão foi criado. Because this is just the Lord reflecting on what he did the first time. The law? It's the Lord reflecting or looking back on what he did the first Isso time. é simplesmente o Senhor fazendo um espelho do que ele fez a primeira vez. Ele reflete isso. Now,
let's talk about Eve. Agora vamos falar de Eva. How was Eve created? Como é que foi criada Eva? From the rib of From the Adam. rib. Desde a costela de Adão. What is the rib? O que é uma costela? It's a bone. É um osso. So the Lord did the exact same thing as Ezekiel 37. Então o Senhor fez a mesma coisa que ele fez em Ezequiel 37. He used a rib or a bone, Ele usou a costela ou um osso which is dead by itself. que por si só está morto. Then he created a body, Então ele criou um corpo. and now he has Eve. E agora ele tem Eva. Once he introduces the breath again. Então ele introduz o sopro de novo. So you can see if you look at Eve follows the exact same pattern as the Ezekiel 37 person. Então você pode olhar, quando você olha para Eva, que ela segue o mesmo padrão de Ezequiel 37. Do we see that? A gente consegue ver isso? Okay. So, and what did we say causes this entire process? E o que a gente disse que causa todo esse processo? In Ezekiel 37, what caused it? Em Ezequiel 37, o que causou isso? Profecia. It was the prophecy. Foi uma profecia. It was the prophecy that was given. It was how many prophecies? Let me ask that. Quantas profecias? Deixa eu perguntar isso. 7. 7. Where do you see 7 in the chapter? Ele disse 7. Onde você vê 7 no capítulo? In the chapter, how many prophecies do we see? No capítulo, quantas profecias a gente vê? 3. They said 3. 3. Where's the third one? Identify the third one for me. Identifique a Or terceira para identify mim. the first, second, and third. A primeira, a segunda e a terceira nos versos. Only 2, they said. Okay, only 2. Alguém disse só 2. So we have the first one Então a gente tem a primeira in verse 7, no verso 7 and the second one in verse 9. e a segunda no verso 9. 9 and 10. No verso 9 e 10. So we see these 2 prophecies. Então a gente vê essas duas profecias. Oh, question? She thought that the 12 also talks about Não queria prophecy. mais The comentar. 12, verse 12? Yes. Okay. They're going to come out of their graves at this point, so they're standing in their grave, yeah. Então eles estão de pé no túmulo, na sepultura, e eles vão sair da sepultura. And now once they're fully out of their graves, they're going to begin to do something. E agora quando eles saem da sepultura, eles vão começar a fazer algo. Okay, so we have these 3 prophecies. Então nós temos essas 3 profecias. The first one A primeira, brings the body together. que junta o corpo. The second one A segunda, gives the life. que dá a vida. And the third one does what? E a terceira faz o quê? You brought our third prophecy up. What does it do? O que é que faz? Você que trouxe essa terceira profecia, o que ela faz? Open the sepulchres and they go out from the... Okay. So what does that look like? Como é que isso se parece? O que isso representa? How do you imagine that? Como você imagina isso? Estranho, né? Porque se ele viu os ossos fora da... Assim, viu como é que eles estavam dentro da sepultura, mas não sei. She thinks it's strange because if he saw all this process, how were they in the sepulchres? Okay. In their graves. In the graves, yeah. Okay. Question here. Oh, where? Here. Okay, yep. Aqui, ó. Mas no verso 10 diz que depois de profetizar eles se puseram em pé, um exército grande e extremo. Verse 10 says that it Isso. was let me put in English here.
stood in their feet a very great army. E no verso 12 é que vai abrir as sepulturas. And only in verse 12 that the graves are going to be open. Okay. What does that look like? Como I want to draw it. How do I draw it? Como a gente pode representar isso por um desenho? Eu quero desenhar isso. So, how do I draw this? How do I depict it? So Como we eu have a posso- better picture of what it looks like. Como eu posso ilustrar isso de forma gráfica? Antes quem está fora, antes não se vê, depois que dá para ver. Before you can't see and then you can't see. Before you can see and then you can't see. In terms of the language used in the passage, though, Eu what does quero- that look like? What is it showing us? Describe it. Describe what that picture is. Eu quero usar os termos da linguagem que a passagem tem. Eu queria poder descrever isso, ilustrar isso. Acredito que eles estão em processo de preparação dentro do sepulcro, né? Chega a vida, mas quando eles saem, eles já saem para o mundo ver, pelo que eu estou entendendo do texto. I believe they're in process of preparation of training in the graves, and then they go out of the graves to battle. Okay, so they're in their graves still. Então eles ainda estão na sepultura. So you're saying in the second step, they're still in their graves. Então você está dizendo que nesse segundo passo eles ainda estão dentro das sepulturas. Is that what you're saying? É isso que você está dizendo? So can I draw it this way? Now, in the United States, we have a saying. Nos Estados Unidos a gente tem um dito. It's probably you use a different standard, so it's probably not the same. Usa diferentes padrões, mas talvez não é necessariamente o mesmo. We say when someone is dead that they're 6 feet under. A gente diz que quando alguém está morto, essa pessoa está enterrado 7 palmos, como diz no Brasil. 7 palmos abaixo da terra. Because when you bury someone, you have to put them 6 feet under the ground. Porque quando você By law. enterra uma pessoa, você, pela lei, tem que colocar essa pessoa 7 palmos abaixo da terra. So these people Então essas pessoas, are going to be standing in their graves, ela vai ficar de pé nessas sepulturas, training. treinando. They have their their swords, Eles têm as suas espadas, and they're practicing. eles estão praticando. They're getting ready to do something. Eles estão ficando prontos para usar elas. And what happens at the end? E o que vai acontecer no final? They're gonna go out. They're going to come out of their graves. Eles vão sair. And what are they going to do? E o que eles vão fazer? Fight. They're going to go fight. They're going to go fight the war. Eles vão lutar uma guerra. So, now again, what I want us to see here is that Então, in this depiction, de novo, o que eu quero que nós possamos ver aqui é que nessa ilustração, I'm saying that the whole line, this whole line of truth, então eu estou dizendo que essa linha completa da verdade, de verdade, is preparation for this point. é uma preparação para esse ponto. To where now they're full soldiers and they're ready to do the work of fighting. Onde agora eles são soldados Not only are they completos. soldiers, but they're trained soldiers. Eles não são somente soldados agora, eles são soldados treinados, completos. And what I don't want us to, what's another way of saying this? So we can see this concept somewhere else. Então a gente pode ver esse conceito em algum lugar mais. Outro Let lugar. me ask the question, how else can I depict the same thing that we see here? Deixa eu fazer essa pergunta. Qual outra forma a gente pode ilustrar essa mesma coisa? Now, if you're going to say the everlasting gospel,
Agora, se você vai dizer o evangelho eterno, I would say that's what we just described. eu vou dizer, isso foi o que a gente acabou de fazer. De So escrever. don't. It's connected. What I'm thinking. It's connected to the everlasting gospel, but I want you to say it in a different way because it helps explain this a little bit better. Está conectado com o evangelho eterno, mas eu quero que vocês digam de uma forma diferente para nos ajudar. So let me ask it this way: Deixa eu perguntar dessa forma. the first step in the everlasting gospel is what? O primeiro passo no evangelho eterno é o quê? Sim. Sin, Pecado, righteousness. justiça, Oh, what do you say? Is that Righteousness. And and judgment. judgment. Okay. Então, juízo. Now let's use another example. Então We vamos, have vamos a outro exemplo. Nós temos the three angels message. 1, 2, 3, 3 angels' messages. 1, 2, 3, três mensagens angélicas. What else? O que mais? Repentance. Oh, what? Okay. And what else? O que mais? There's a lot of threes that we use, and in terms of, let me ask it this way: in terms of the sanctuary, what do we say? Tem várias três que a gente vê. Em termos do santuário, o que a gente vê? We have the courtyard, A gente tem o pátio, the holy place, o lugar santo and the most holy place. e o lugar santíssimo. How about if I can say it this way, in theological terms? Se eu disser nos termos de teologia, What's the first step? qual é o primeiro passo? Justification, Justificação, sanctification, santificação and glorification. e glorificação. So if we look at it from that perspective, Então, se a gente olha dessa perspectiva, what is justification's job? What is the work of justification in this model? qual é o trabalho da justificação nesse modelo? It gets you to this point. É te levar a esse ponto. It gets you to life. Te leva à vida. And what is sanctification? E o que é santificação? It's your training. É um treinamento. What are you training for? Para que você está treinando? To the war. The war, okay. Para a guerra. But you're training for somewhere else too. Você também está treinando para outro lugar. Somewhere? Somewhere else. Oh, let me ask it this way. Deixa eu perguntar dessa forma. Justification is that's the word I'm blanking on it. 1 second. Okay, I'm forgetting the first one. Title. What? It's a title. That's what I'm looking for. So what is justification? O que é justificação? Let's say we're on our way to heaven. Vamos dizer que nós estamos no nosso caminho para o céu. What is justification in terms of my ability to get into heaven? O que é a justificação em termos da minha habilidade de ir lá e entrar no céu? The certificate. It's my certificate. É o meu certificado. When I come up to the door Quando eu chegar na porta and I give them my certificate that says I've been justified, e eu der para eles o meu certificado e falar, eu fui justificado, and then they say, come on in. então eles vão dizer, venha, But entre. there's something more I need. Mas existe algo mais que eu preciso. I may be able to go to heaven Eu posso estar apto a ir para o céu, because I'm justified, porque eu sou justificado, but I need something else. mas eu preciso de algo mais. I need something else that proves that when I get there, I'm going to do the right thing. Eu preciso de algo que prova de que quando eu chegar lá, eu vou fazer a coisa certa. So that sin never happens again. Para que o pecado nunca aconteça de novo. What am I missing? O que eu estou faltando? The garment. Okay, I don't want to say garment because you get that through justification as part of that process. Eu não quero dizer as vestes, mas porque isso se pega isso de justificação, isso é parte do Because processo. when you get to this point, you have a garment Porque quando você because chega of justification. a esse ponto, você tem as suas vestes. What porque do I você have foi to do with that justificado. garment? O que é que eu devo fazer com essas vestes? Once I get it, what do I do with it? O que eu preciso fazer uma vez que eu obtenho elas? I keep it clean. Você precisa mantê-la limpa. So, as I'm keeping it clean, Então, quando eu estou mantendo ela limpa, what am I proving? o que eu estou provando? What am I doing?
O que eu estou fazendo? This is my fitness. I'm showing I'm showing my fitness for heaven. Isso é a minha aptidão. Eu estou mostrando que eu sou qualificado para o céu. I'm showing that when I get to heaven, I'm going to do the right thing. E mostrando que quando eu chegar no céu, eu vou fazer a coisa certa. Because the angels and the rest of the universe are going to look back at this history Porque os anjos e o resto do universo vão olhar de volta para essa história during the time of my sanctification, durante o tempo da minha santificação. and they're going to say, we see that you have you're allowed to be here, Eu vejo que você tem o seu certificado que te permite estar aqui, but we're not quite sure you're fit to be here. mas eu não sei se você está apto a We don't estar want you to aqui. cause the controversy all over again. A gente não quer que você cause a controvérsia de novo, mais uma vez. And then I'm going to pull out my record, Então eu vou arrancar o meu registro. and I'm going to say, look at my qualifications. Então eu vou dizer, olha para minhas qualificações. I have a lifetime of whatever that lifetime may be of a sanctified process. Eu tenho um período de vida, e qualquer que seja o tamanho desse período, de que eu tenho essa qualificação. And they're going to say, okay, we're Então, glad. Come on in. então eles vão dizer, ok, nós estamos felizes. So I have my Venha e title. entre. Through justification, I get my title. Então, através da justificação, eu obtenho meu título, o And certificado. through sanctification, I get my fitness to be there. E através da santificação, eu obtenho minha aptidão para entrar. And in the line of the soldier, E na linha do soldado, justification is when I become a soldier. justificação é quando eu me torno um soldado. Sanctification is when I train for it's my training for the war. E santificação é o meu treinamento para a guerra. And glorification is when you begin your war. E glorificação é quando você começa a guerra. And in terms of heaven, it's when I would go to heaven. Glorification. Em termos do céu, isso é quando eu vou para o céu, a glorificação. Where else do we see this? Onde mais nós vemos isso? What's another example of someone preparing and then at some point they're going to begin their work? Onde a gente vê alguém que se preparando e em algum lugar eles vão começar uma guerra. Who's our example in all things? Quem é o nosso exemplo em todas as coisas? Christ. Cristo. So let's look at the life of Christ. Vamos olhar então para a linha de Cristo. So when was Christ born? Quando foi Cristo nascido? Not the date, but the waymark. Não a data, mas o marco profético. In the darkness period. Well, he's born at the end of the darkness, or when the light comes. Ele nasce no fim dessas trevas quando a luz chega. He's born at the time of the end. Ele nasce no tempo do fim. This is where John and him are both born. TDF. Oh, sorry. TDF. Should have known that one. What did you say last? About John? This is where John and Christ are both born. Então isso é quando João e Cristo ambos nascem. Now, what is Christ doing from using this model? What Christ must be doing? What is Christ doing from this step to this step? Usando esse modelo, o que Cristo está fazendo desse passo até esse passo? Preparing. There's a preparation. É uma preparação. When does his preparation end? Quando essa preparação termina? Now, this is kind of a trick question. Isso é uma pergunta que é meio pegadinha. Because there's two preparations that Christ is dealing with. Porque existem duas preparações que Cristo está tratando naquele What's tempo. the first preparation that ends? O que é a primeira preparação que termina? When he's 12. When he's 12. Quando ele tem 12 anos. So, from 0 to 12, Então, quando ele nasceu até ele fazer os 12. from 0 to 12, Christ is preparing for work.
Cristo está se preparando para uma guerra. What does he become at 12? What does he do? There's a couple things he does. O que ele se torna quando ele tem 12 anos? Existem algumas coisas que ele faz. He starts working with his father. Ele começa a trabalhar com seu pai. As what? What is his father? Como o quê? O que é o pai dele? He's a carpenter. Carpinteiro. So he's going to start building something now. Ele vai começar a construir algo agora. So from this point forward, he's going to start building something. Desse ponto em diante, ele vai começar a construir algo. What is Christ building? O que é que Cristo está construindo? He's building the temple. O templo. So he's going to start building a temple. Então ele vai começar a construir o templo. What else is he going to build? O que mais ele vai construir? He's going to build an ark. Ele vai construir uma arca. So he's going to build an ark and he's going to build a temple. Ele vai construir uma arca e vai construir um templo. Now that he's 12 years old, he's beginning his work of building. Agora que ele tem 12 anos de idade, ele vai começar seu trabalho de construir. What else does he do at 12? O que mais ele faz aos 12? In his history, what did he do at 12? O que ele faz na sua história aos 12? Why does his family get mad at him? Por que sua família fica maluca com ele? He's gonna preach to the Pharisees. He's gonna start interacting with the Pharisees. Ele vai começar a interagir com os fariseus e saduceus. He starts doing a little bit of teaching. Ele começa assim ensinar. But he's not quite the pastor that he's going to be. Ele não é assim aquele pastor ainda que ele vai se tornar. But he begins teaching for sure, right? He begins doing some work there. Mas ele com certeza começa a fazer uma obra de ensinar aqui. When does he finish building and then start his next work? Quando é que ele termina de construir e agora ele vai começar a sua próxima obra? 30. When he's 30. When he's 30. Quando ele tem 30 anos. What is he going to do when he's 30? O que ele vai fazer quando ele tem 30 anos? Batismo. Start his ministry. He's going to start his ministry. Ele vai começar o seu ministério. He's going to go to war. Ele vai à guerra. The first thing he does after he gets baptized A primeira coisa que ele faz depois que ele se batiza, is he immediately goes into the wilderness to go fight Satan. ele vai imediatamente para o deserto para lutar contra So you Satanás. see Christ beginning his warfare. Então você vê Cristo começando sua guerra. Now, the reason I said this model may be deceiving A razão porque eu disse que esse modelo pode ser um pouco enganador, enganativo. and I don't want you to stumble over this fact. E eu não quero que vocês tropecem nesse fato, Because you can show that Christ has been fighting Satan the whole time. porque você poderia mostrar que Cristo está lutando com Satanás o tempo inteiro. But a special kind of warfare begins when he gets to 30. Mas existe um a tipo special work especial de begins. guerra e um tipo especial de obra que começa quando ele tem 30. So it's the start of this war. Então é o começo dessa guerra, It's the start of his ministry. é o começo do seu ministério. And he's done building by this point. He's made his ark, he's made his temple Então agora by the time he gets to this point. ele já acabou com a construção, ele já terminou a arca e o templo quando ele chega nesse tempo. He's gone through his training. Ele passou por seu treinamento. And so in these different models you can see the dynamics of our line. Então nesses diferentes modelos você pode ver as dinâmicas da nossa linha. Okay. Anyone have any questions on that? before Alguém we tem alguma continue? pergunta sobre isso antes da gente comments? continuar? Algum comentário? Let's look at one more. Vamos olhar para mais um. Let's go to Hosea 6:2. Vamos olhar Oséias, capítulo 6, verso 2. We'll start in verse 1. Vamos começar no verso 1. So if you want to, does someone want to read verses 1 and 2 for us? Alguém poderia ler o verso 1 e o 2 para nós? Nem 2. Vinde
e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e Ele guiará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. So in verse 1, what do we gather from this verse? O que a gente consegue tirar do verso 1? What do we see about the condition of the people in this verse? O que a gente vê sobre a condição das pessoas nesse verso? Somos afectados por el pecado. They were affected by sin. Their sin. Comienza a ser una obra de sanación, de curación. They start to be healed. Okay. Yeah, They were exactly. sick. They're distant. What? They're distant. They're distant. Eles estão distantes. They're away from the Lord. Eles estão longe do Senhor. And the first, what they realize is that they need to return to the Lord. Então, primeira coisa que eles se dão conta é que eles precisam voltar ao Senhor. So let's think about it from the perspective of a parable. Vamos pensar nisso de uma perspectiva de uma parábola. What parable is this? Qual parábola é essa? Someone realizing that they're distant from the Lord and they need to return. Alguém que se dá conta de que está longe do Senhor e que precisa retornar. The prodigal The prodigal son. O filho pródigo. And what does the father say when the son returns? E o que é que o pai diz quando o filho retorna? He welcomes him back, but he says something. Does anyone remember? Ele vai recepcioná-lo de volta, mas ele diz alguma coisa. What does he Alguém se consider his lembra? son? Como ele When he's considera, away. como ele considera seu filho quando ele está longe? He's dead. Morto. He says, "My son who was dead is now alive." Ele diz: meu filho que estava morto está agora vivo. So returning to the Lord is synonymous with life, and being away from the Lord is synonymous with death. Retornar ao Senhor é um sinônimo de vida, e estar longe do Senhor é um sinônimo de morte. And if you notice in Hosea 6:1, Se você notou em Oséias 6, verso 1, you see that if you look at, I'm not sure how it reads in Portuguese, eu não estou bem seguro de como se lê em português, como está escrito em português, but if you look at the tenses of the word, like mas past, se present, você olhar no tempo verbal das palavras, it says, "He hath torn." diz, ele se tornou, what is it? For he hath torn. Porque ele despedaçou, é passado, And that is past tense. e isso é o passado. So where you're standing presently, Então, onde você está de pé ali no presente, in the past, the Lord has torn you apart, or torn you. no passado, o Senhor te despedaçou. And then it says, "And he will heal." E então diz que ele vai sarar, ele sarará. It means from where you're standing in the future, he's going to heal you. Então quer dizer, do momento onde você está, no futuro ele vai te sarar. He hath smitten, and he will bind. Ele despedaçou e ele vai sarar. So you can see the location of where they're standing, what their condition is. Então você vê o local de onde eles estão, onde a condição é. That damage has been done in the past, and now they're dead, and they're looking for healing. O estrago foi feito no passado, agora eles estão mortos e eles vão procurar pela cura. They're convicted that they're ill because they say we're going to be healed. Amen. Eles estão convictos de que eles estão doentes porque eles dizem, nós vamos ser curados. When do you get convicted? Quando é que você se convence? Quando é que você está convicto? At what step? Qual é a etapa? Qual o passo? It's the first step. É no primeiro passo. The first thing that has to happen is you have to be convicted. A primeira coisa que precisa acontecer é que você precisa estar convicto. So let's look at verse 2. So what we can glean from verse 1 O que a gente pode tirar do verso 1 it tells us the condition of the people we're looking at. nos mostra a condição do povo
para o qual nós estamos olhando. It also tells us when they are. Também nos diz onde eles estão. It tells us that they're in a time of conviction and they want to return to the Lord. Nos mostra que eles estão num tempo de convicção e eles querem voltar ao Senhor. So let's look at verse 2. Então vamos olhar ao verso 2. After 2 days, Depois de 2 dias, the Lord is going to revive us. o Senhor vai nos reviver. So after the 2 days, if we look at days as messages, Se a gente olhar para esses dias como mensagens, after 2 messages, depois de 2 mensagens, the Lord is going to revive us o Senhor vai nos reviver when the breath comes into us. quando o sopro And now we're entra em alive. nós e nós estamos vivos. But what happens on the 3rd day? Mas o que acontece no terceiro dia? It said resurrect. No, they're not going to be resurrected. They're already alive. You're alive back here in the second step, after 2 days. Eles já estão vivos aqui no segundo dia, depois de 2 dias. And they come out of the graves. They come out of the graves. Eles saem das sepulturas. They they come up, they're lifted up out of their graves. Eles são levantados, são levantados dos sepulcros. And now they're going to live E agora eles vão viver in the sight of God. diante dos olhos de Deus. And when do you live in the sight of God? E quando é que você vive diante dos olhos de Deus? That's a very specific point when you live in the sight of God. É um ponto bem específico esse que você vive diante dos olhos de Deus. Em glorification. In glorification. Na glorificação. Why? Or when is glorification? Quando é que é a glorificação? No more probation. Quando não existe mais tempo de graça. And in the language of the great controversy, Na linguagem do grande conflito, you live in the sight of a holy God without an intercessor. você vive diante dos olhos de um Deus santo sem um intercessor. So you get lifted out of your grave, Então você é levantado da sua sepultura and now you're living in the sight of God. e agora você está vivendo diante dos olhos de Deus. So even in Hosea 6, you Então- see the same dynamic taking place here. Mesmo em Oséias 6, você consegue ver a mesma dinâmica acontecendo aqui. Okay. So what we've looked at so far O que a gente viu até então, is we looked at Adam and Eve a gente olhou para a história de Adão e Eva and what the everlasting gospel has done for them, e o que o Evangelho Eterno fez para eles. and what the everlasting gospel is. We mentioned just a little bit E o que é o Evangelho Eterno, a gente mencionou apenas um pouco, that it's a prophetic message de que é uma mensagem profética that begins this process, que começa esse processo. and we're going to talk more about that later. E mais tarde nós vamos voltar a falar disso. And what we see, what else, we looked at several different examples of this process. E nós olhamos vários exemplos definidos desse processo. We looked at Hosea 6, we looked at Ezekiel 37, Nós olhamos a Oséias 6, olhamos a Ezequiel 37. we looked at Christ, Nós olhamos The para line of Cristo, Christ. a linha de Cristo, a vida de Cristo. we looked at the creation of Adam and Eve. Olhamos para a criação de Adão e Eva. So we laid several different examples on top of this. Então a gente colocou uma série de exemplos alinhados ou um em cima do outro. And it's given us this pattern that we can see now. E nos deu esse padrão que nós conseguimos ver agora. And this evening, when we continue our study, Então nessa tarde, quando continuarmos o nosso estudo, we'll start looking at some other aspects of the everlasting gospel. vamos continuar a olhar a outros aspectos do Evangelho Eterno. Anyone have any questions, thoughts before we close? Alguém teria alguma pergunta, comentários antes da gente encerrar? Quiere decir que necesitamos nosotros What I want to say is that we need pasar por todo ese proceso go through all this process de Ezequiel 37 of Ezekiel 37 para ser parte del ejército de Dios. to become part of the army of the Lord.
y es en breve tiempo, o más bien en la última parte del tiempo que resta de aquí a Rafia, esa preparación. And this preparation is in this short time that is left from now to Rafia. Eso implica mucho estudio en la profecía. That implies a lot of studies in the prophecies. Amém. Any other thoughts? Algum outro pensamento? All right, let's close. Vamos encerrar?